Olá, sou Guilherme Simões e esta é a lição Por que gerir riscos? Os objetivos que a gente pretende alcançar com essa lição são entender a motivação para gerir riscos, ou seja, por que a gente deve investir na gestão de riscos e quais os impactos da gestão de riscos nos projetos. Então vamos lá, por que gerir riscos? Talvez você já tenha uma noção do porquê gerir riscos, mas se ainda estiver buscando motivos, vamos tentar ilustrar com alguns exemplos. Imagina entregar um estádio para a Olimpíada depois que os jogos já se encerraram. Isso é algo que vai ser inadmissível para qualquer um, correto? Ou seja, considerando os objetivos do projeto, seria um fracasso total. É o dinheiro jogado fora, é a decepção de todo o público, é o estádio que pode não ter uso depois da Olimpíada. Então esse seria um risco que deveria ser evitado ao máximo. Outro exemplo, o Amir Klink, ele efetuou uma travessia do Oceano Atlântico Sul, da África ao Brasil, sozinho no barquinho a remo. E ele escreveu um livro muito interessante, é um livro que eu recomendo, chamado 100 Dias Entre Céu e Mar, onde ele descreve toda a sua trajetória nessa travessia, desde o planejamento até a chegada aqui no Brasil. E para essa travessia, ele já sabia que muita gente já tinha tentado fazer essa travessia e não tinha conseguido. Inclusive, teve gente que pagou com a própria vida essa tentativa. Então, essa travessia que ele conseguiu fazer é uma verdadeira aula de gestão de riscos. A viagem dele foi planejada durante anos. Ele não foi na cara e na coragem. Inclusive, o próprio Amir Klink não gosta de ser chamado de aventureiro, porque ele não considera que isso foi uma aventura. Foi fruto de um planejamento muito bem feito e de uma execução excelente de todo esse planejamento. E durante esse planejamento ele realizou um levantamento de todos os possíveis riscos relevantes. Estudou maré, relatos e entrevistas com os outros navegantes, o que deu errado em outras tentativas, problemas em viagens similares a que ele queria fazer. Todo o projeto do barco foi adequado para essa travessia, o barco foi construído especificamente para essa travessia, o material que ia se usar no barco, o tipo de alimentação que ele ia ter, enfim, uma série de fatores. Então, muitos problemas foram evitados com esse planejamento, simplesmente tomando decisões estratégicas melhores. Um exemplo, ele escolheu o local adequado para partir da África. Ele estudou qual era o melhor ponto de partida da África para chegar aqui no Brasil, aproveitando uma corrente favorável e também evitando passar por onde ele teria que enfrentar altas ondas. Segundo, para os problemas que aconteciam, ele tinha um plano previsto para tratar. Ele estava preparado, por exemplo, para o caso do barco virar em função de uma onda alta. Para isso, o projeto do barco considerou uma cabine vedada e um sistema com o mesmo princípio do brinquedo João Bobo, que desvirava o barco sozinho. E, de fato, isso aconteceu. O barco virou e o sistema funcionou muito bem. Terceiro, para os poucos problemas não previstos, ele tinha ferramentas e reservas para tratá-los, sem muito sofrimento. Como a gente vai aprender, a gente também tem que se preparar para os imprevistos. Agora vamos listar os motivos do porquê gerir riscos. Problemas têm que ser preferencialmente evitados do que tratados. Por quê? Já dizia o ditado, é melhor prevenir que remediar. O custo para evitar costuma ser muitas vezes menor que o custo para tratar um problema. Sem falar de danos que nem sempre podem ser reparados. Então, quanto mais grave o risco, mais se justifica você trabalhar na prevenção. Para cada problema potencial do projeto, a gente deveria ter um plano pronto para tratar ou evitar esse problema. Esses planos redirecionam o projeto de novo em direção aos seus objetivos, como nessa imagem. Então, lembra da travessia do Amir Klink? Para cada problema em potencial, ele tinha um plano. Ele tinha um plano para o caso do barco virar, ele tinha um plano para enfrentar problemas de navegação, alimentação, ou seja, já tinha mapeado os elementos mais críticos em termos de problema e planejado como responder a isso. Da mesma forma, para o seu projeto, você tem que estar preparado para situações indesejáveis ou para os piores casos. O gerenciamento de riscos agrega valor aos demais processos de gerenciamento de projetos. Uma boa gestão de riscos
Vai levar uma revisão do cronograma, por exemplo, que passa a contemplar não só as ações de tratamento de riscos, mas também as contingências necessárias de forma a minimizar esses riscos. E os riscos, eles podem ser significativamente reduzidos. Alguns estudos indicam uma redução de até 90%, se você fizer uma boa gestão de riscos. Já imaginou conseguir reduzir riscos em 90%? Isso é um grande incentivo para se trabalhar uma boa gestão de riscos. E, inclusive, pode significar a diferença entre o sucesso e o fracasso de um projeto. Dessa forma, através da gestão de riscos, o projeto deixa de controlar o gerente de projetos e aí sim, o gerente de projetos passa a controlar o projeto. Então, resumindo a lição, a gente viu que gerenciar riscos é essencial ao sucesso do projeto, porque do contrário a nossa viagem pode não ter um final feliz, como foi a travessia do Amir Klink. A gestão de riscos impacta vários outros processos da gestão de projetos e, quando bem feita, pode reduzir significativamente os riscos do projeto, tornando mais fácil manter o controle do mesmo. O fracasso do projeto ele não está restrito ao que a gente gastou no projeto. O impacto desse fracasso pode implicar, por exemplo, na perda de vidas humanas, se fosse o projeto de uma missão espacial tripulada, perda de credibilidade da organização, que para muitas empresas pode significar a morte da empresa, ou inclusive a interrupção da operação da empresa. Então, voltando ao ditado popular, é melhor prevenir do que remediar. E tem casos onde nem remédio existe. Então é melhor executar um projeto sem depender da sorte ou azar. Melhor é você ter o controle da situação. Agora eu quero te convidar a fazer os exercícios dos assuntos que a gente discutiu aqui e também interagir com a nossa equipe de tutores no fórum de discussão desse tópico, seja para tirar dúvidas ou obter mais informação sobre o tema. Muito obrigado e bom estudo!